Muito bem, estamos agora abrindo o segundo bloco, né, da segunda aula para tratarmos de vacância. A vacância é a abertura de vaga em cargo público. Alguns dizem abertura de vaga em cargo antes preenchido. Há também quem diga que vacância é o ato que abre vaga em cargo público. Embora esse conceito já tenha aparecido até em prova e tenha sido considerado correto, não é um conceito perfeito, porque há hipóteses de vacância que não decorrem de um ato, mas decorrem, na verdade, de um fato jurídico, como, por exemplo, o falecimento. Bom, de qualquer modo, serve para nós entender que vacância é, sim, a abertura de vaga em um cargo público. Quais as hipóteses de vacância previstas na Lei 6123? Vamos ao texto. Veja aí. A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão. Veja que promoção e transferência são simultaneamente formas de provimento e vacância. Aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo, ressalvadas as exceções legais. Ou seja, entenda o inciso 7 no seguinte sentido: posse em outro cargo, não é, desde que não seja acumulável, porque se a posse, ou se os cargos forem acumuláveis, então a posse em outro cargo não ensejará vacância no cargo que já se ocupa. Agora, se a posse ocorrer num cargo inacumulável com aquele que se ocupa, essa posse do novo cargo implicará vacância. Entendido? Muito bem. A lei, então, trata ou relaciona as hipóteses de vacância. Deixa eu voltar só um pouquinho. A gente vai estudar a exoneração, vai estudar adiante a demissão, promoção e transferência não, porque já as estudamos quando tratamos de provimento. A aposentadoria não é matéria disciplinada na Lei 6123 e falecimento, claro, a gente não precisa estudar, todos nós sabemos o que é falecimento, né? Quanto à posse em outro cargo, ressalvadas as exceções legais, o que precisava dizer, nós já dissemos. A posse em cargo inacumulável implicará vacância no cargo anterior, conforme o inciso 7. Então, vamos agora às espécies de exoneração. Veja aí. Dar-se-á exoneração a pedido e de ofício. O que é exoneração de ofício? Um comentáriozinho, a gente pode concebê-lo em dois sentidos. Exoneração de ofício é a que se faz por iniciativa da administração e também a que se faz por dever da administração. Por exemplo, quando a administração exonera um servidor considerado inapto para o cargo, um servidor que está em estágio probatório e foi exonerado porque foi considerado inapto para o cargo ou inabilitado para o cargo, essa exoneração se dá por dever da administração. Então aí a gente tem exoneração de ofício por dever. Na Lei 6123 também se chama exoneração de ofício a exoneração de cargo comissionado. E aí, de fato, não é uma exoneração por dever da administração, mas uma exoneração por iniciativa. Não há dever da administração exonerar um titular de cargo comissionado, mas ela pode fazê-lo por sua iniciativa. A autoridade nomeante pode fazê-lo porque perdeu a confiança nesse servidor. Entendido? Então, exoneração de ofício quer dizer exoneração por iniciativa da administração ou exoneração por dever da administração. Hoje nós temos 3 hipóteses de exoneração de ofício. Antes tínhamos 2, hoje temos 3. Vamos ao texto. Veja aí. Exoneração a pedido e de ofício. A exoneração de ofício será a exoneração de cargo em comissão, claro, quando o servidor não pediu, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor é considerado inapto ou inabilitado, a administração tem um dever de exonerá-lo, não é demissão, é exoneração.
e um acréscimo trazido pela Lei Complementar 316 de dezembro do ano findo, do ano de 2015, que é quando caracterizado o abandono de cargo e prescrita a pretensão punitiva, o servidor, embora instado, embora chamado, não retornar ao serviço. Então, essa é uma novidade interessante. Um ligeiro esclarecimento. Aqui pode abrir a tela para mim, Sandro. Veja, o servidor abandonou o cargo, prescreveu a pretensão punitiva. A administração quedou-se inerte, ou seja, ficou sem fazer nada, e o abandono de cargo prescreveu. Então, ela não pode demiti-lo agora pelo abandono outrora cometido, porque ela deixou o tempo passar e não pode mais. Incidiu o que a gente chama de prescrição, que no caso é a perda da possibilidade da administração punir, direito da administração punir, pelo transcurso do tempo, de um dado tempo legalmente previsto. Mas o que é que agora a lei prevê? A lei prevê que, nesse caso, o servidor que for chamado, o servidor abandonou o cargo, a administração não pode mais demiti-lo. Se ela o chamar, não é? O instar, o convocar, e ele não retornar ao serviço, ela pode exonerá-lo de ofício. Ela não precisa, na verdade, fazer um novo processo, configurar um novo abandono e fazer um novo processo. Não. Ela pode exonerá-lo de ofício. Então, a gente tem hoje 3 hipóteses de exoneração de ofício na Lei 6123. Ok? Muito bem. Se antes, veja aí, texto legal na tela. Se antes do ato exoneratório, o servidor efetivo ou titular exclusivamente de cargo comissionado houver praticado infração passível de demissão, ainda que apurada somente após o desligamento, a exoneração será convertida na penalidade de demissão, observados o contraditório e a ampla defesa. Veja, primeiro, esse preceito se aplica tanto ao servidor efetivo como ao titular exclusivamente de cargo comissionado. Suponha que eles tenham sido praticantes ou que eles tenham praticado infração que geraria demissão. Antes, porém, de serem demitidos, não é? Eles foram exonerados. Ocorreu aí a prática dos seus atos exoneratórios. Se posteriormente se apurar que eles cometeram infração que geraria demissão, a exoneração será convertida em demissão. Observado o contraditório ampla defesa, é claro, né? Abrindo aqui para mim, a demissão só pode ser aplicada através de um inquérito administrativo, obviamente, certo? Não havia no Estatuto Estadual, na Lei 6123/68, a previsão da conversão de exoneração em demissão. Hoje, essa previsão existe. Um acréscimo da Lei Complementar 316 de 2015. Tá certo? A exoneração pode ser convertida em demissão quando na atividade, ou seja, mais precisamente, antes da exoneração, o servidor cometeu uma infração que ensejaria a prática do ato demissório. Entendido? Tudo claro? Muito bem, é isso aí. Agora, para a gente, embora não tenhamos mais que falar sobre exoneração, deixa eu só fazer um esclarecimento, porque previne eventuais confusões. Veja aí, como é que se dá a vacância na função gratificada? Esse é o tema. Veja aí, põe aí, Sandro, na tela, veja. Vacância na função gratificada. No caso de função gratificada, diz o artigo 83, dar-se-á vacância
por dispensa, a pedido ou de ofício. Então, abrindo para mim, observe, não há exoneração, muito menos demissão, que é sempre penalidade. Aliás, vou até já advertir, exoneração nunca é penalidade, mesmo quando se exonera o servidor considerado inapto ou inabilitado para o cargo durante o estágio probatório. Exoneração nunca é penalidade. Demissão na lei 6123 sempre é penalidade, sempre é penalidade. O esvaziamento, digamos, da função gratificada não se dará jamais por exoneração ou demissão. No caso de função gratificada, a vacância da função se dá por dispensa, a pedido de ofício. Entendido? Então, eu ocupo uma função gratificada, não quero mais ocupar, o que é que eu peço? Exoneração, demissão? Não, eu peço dispensa. Eu ocupo uma função gratificada, é função de confiança, mas não confunda com cargo de confiança. Função de confiança ou função gratificada é diferente de cargo de confiança ou cargo comissionado. Então, suponha, você ocupa uma função gratificada ou de confiança, a autoridade não quer mais que você a ocupe. O que é que ela faz? Dispensa você. Não é exoneração, muito menos demissão. Ok? Tudo claro? Ótimo. Muito bem. Agora, fica a recomendação, antes da gente passar ao novo título, que trata dos direitos, de você ler o artigo 84. Aí é mais memorização, porque o artigo 84 trata do momento em que ocorre a vaga no cargo público. É importante, então, você ler e ler com atenção. O artigo trata, repito, o 84, do momento em que ocorre a vaga em cargo público, certo? Muito bem, mas vamos agora começar o título dos direitos e vantagens, né? E vamos ver alguns direitos e também algumas vantagens que o servidor estadual pode auferir, pode obter. Vamos lá? Veja só, agora o nosso tema é esse, dos direitos e vantagens, é o título 4º da lei. E nós vamos começar falando um pouco sobre o direito relativo à jornada de trabalho. Veja aí, o artigo 85 trata do tema. Mas antes de comentá-lo, você já deve ter até filado, deixa eu fazer aqui um comentáriozinho, olha. No estado de Pernambuco, consoante a lei, salvo as leis que tratam especificamente determinadas carreiras, a jornada de trabalho diária é de 6 horas e semanal de 30 horas. É o que está no estatuto. Tá certo? Você vai observar isso. Em se tratando de trabalho noturno, quando é que o trabalho é considerado noturno? Quando é prestado entre 22 horas e 5 da manhã. A jornada também é de 6 horas, certo? Agora, vou chamar a atenção para o seguinte. Se você pegar o texto que está disponível, por exemplo, no site da Assembleia Legislativa, e lê-lo, daqui a pouquinho a gente vai ver o preceito, você vai ver que ele fala da jornada do serviço técnico científico, como sendo de 4 horas. Mas, na verdade, aí houve uma alteração que ainda não está registrada no texto que está disponível, que prevê que a jornada no serviço técnico científico será de 6 horas. Isso, inclusive, está no texto disponibilizado no site do TJPE. E é esse o entendimento também do Poder Executivo através da Procuradoria-Geral do Estado. Tá certo? Então, fiz uma síntesezinha, mas vamos agora ao texto. Primeiro, artigo 85, ó. A jornada é de 6 horas por dia ou 30 horas por semana, podendo extraordinariamente ser prorrogado ou antecipado.
exceção quando se trata de serviço externo. É claro, até porque não há como medir ou mensurar rigorosamente uma jornada de trabalho quando o funcionário está em serviço externo. A jornada de trabalho quando o funcionário está em serviço externo, pela própria natureza do serviço externo. Adiante. O artigo 86 faz alusão aos casos de revezamento e, claro, a jornada noturna. Olha, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, a duração normal do trabalho noturno, conforme eu disse, salvo nas hipóteses de revezamento, a duração normal do trabalho noturno será de 6 horas por dia. E o trabalho noturno é, como disse, aquele que se dá entre 22 horas de um dia e entre 22 horas de um dia e as 5 do dia seguinte. Agora, aqui o que eu mencionei quanto à jornada daquele que ocupa cargo do serviço técnico científico. A redação disponível do Estatuto no site da Assembleia Legislativa diz que a jornada é de 4 horas, mas, na verdade, houve uma alteração pelo artigo 2º da Lei 7907, passando tal jornada a ser de 6 horas, certo? É claro que isso pode ser um problema numa prova, mas, enfim, o que nós temos hoje em vigor é a jornada de 6 horas em face da alteração da Lei 7907. E como isso está contemplado no texto disponível no próprio site do TJPE, a recomendação é a gente aí considerar essa alteração. Vamos adiante, né? Aqui é a nota do Estatuto, né, publicado no site do TJPE, não importa para nós. Voltando para mim, quanto à jornada, é isso. Agora, o tema seguinte, dentro do título dos direitos e vantagens, é tempo de serviço. A gente vai passar por ele muito rapidamente. O que é que você precisa de fato entender? É que a lei faz a separação clara entre tempo que é considerado como de efetivo exercício e tempo que é considerado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Tempo que é considerado como de efetivo exercício e tempo que é considerado apenas para aposentadoria e disponibilidade. E aí, lamento, mas o importante mesmo e o caminho é ler e procurar memorizar. O tempo que é considerado como efetivo exercício está no artigo 91, e o tempo que é considerado para aposentadoria e disponibilidade apenas, por exemplo, não é computado para licença-prêmio, está no artigo 92. Antes que possamos aqui apresentar alguns exemplos, vale lembrar que o tempo de serviço no âmbito estadual é contado em dias. Vamos ver isso? Olha aí o que eu falei, da necessidade da gente, voltando um pouquinho, né, fazer a distinção entre o tempo de serviço que é computado como efetivo exercício e aquele que é só computado para aposentadoria e disponibilidade. E aí a pergunta: como é feita a apuração do tempo de serviço? A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O número de dias é que é convertido em anos, considerado o ano de 365 dias. Agora, vamos ver exemplos de tempo considerado como de efetivo exercício. Alguns já são do conhecimento de todos. Férias, afastamento por casamento, que é chamado de concessão, nós veremos, por falecimento de alguém da nossa família, não qualquer pessoa, nós veremos. Exercício de outro cargo, função de governo, direção nos serviços da administração direta ou indireta do Estado. Exercício em cargo de função ou direção de chefia ou assessoramento. E aí vai. E aí, por exemplo, a gente chega a uma situação que merece referência. Observe aqui o inciso 15. Desempenho de função eletiva, diríamos nós hoje, mandato eletivo da União, nos estados e nos municípios. É claro que no Distrito Federal também. Isso é considerado como efetivo exercício.
Aliás, abrindo aqui para mim, Sandro, lembra do artigo 38 da Constituição, que diz que o tempo de mandato eletivo federal, estadual, municipal, distrital federal é contado para todos os fins, exceto para a promoção por merecimento. Isso vale aqui para o âmbito estadual, obviamente, está na Constituição Federal. Mas veja, então o tempo de mandato eletivo é considerado como efetivo exercício. Mas esse tempo de mandato eletivo só é considerado como efetivo exercício se ele se der já quando se tem a condição de servidor. Imagine que José é servidor público e é eleito prefeito. Então, o tempo em que ele exerceu o mandato de prefeito será contado como de efetivo exercício na forma do artigo 91, inciso 15. Mas suponha que José foi prefeito antes de se tornar servidor público do Estado de Pernambuco. Esse tempo de mandato eletivo anterior à investidura como servidor público não é efetivo exercício, não é tempo como efetivo exercício. Não está no artigo 91. Está onde? Artigo 92. Veja só. Tempo computado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade será computado. Então, inciso 1. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal, inclusive o de desempenho de mandato eletivo anterior à investidura, né? Repetindo, o tempo de serviço público federal, estadual, municipal, que é uma coisa, inclusive o tempo de mandato eletivo anterior à investidura. Então, abrindo aqui para mim, Sandro, veja só que diferença. Sou servidor, e agora sou investido em mandato eletivo. O tempo em que eu estiver no mandato eletivo será considerado como tempo de efetivo exercício. Segunda situação, me torno servidor hoje, mas eu fui prefeito, ou fui vereador, ou fui deputado federal. Esse tempo de mandato eletivo anterior à minha investidura como servidor será computado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Ok? Deu para entender? Então, dê uma lida cuidadosa nos artigos 91 e 92, atento para a distinção que fizemos aqui. Bom, também o servidor tem o direito à estabilidade. A lei fala sobre isso, só que você vai perceber, a lei ainda diz que a aquisição da estabilidade ocorre após 2 anos. Sabemos que isso está superado, não é? Pela Constituição da República, não é? Alterada pela emenda 19, de 4 de junho de 98. Mas olha aí, o titular de cargo, veja o texto, de provimento efetivo, adquire estabilidade depois de 2 anos de efetivo exercício. Não mais 2 anos, agora sabemos nós, 3 anos. A estabilidade diz respeito ao serviço e não ao cargo. A doutrina diz isso, ainda diz, mas isso hoje é aplicado com restrições, não é? E o parágrafo 2º diz: o funcionário que houver adquirido estabilidade só poderá ser demitido mediante inquérito administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Aqui vale lembrar que existem outras hipóteses do funcionário estável perder o cargo, né? Não é somente aí, ele pode perder o cargo, não só por demissão, na verdade, né? Mas ele pode perder o cargo por outras situações, como a gente pode ver no artigo 41 e no artigo 169, ambos da Constituição Federal, né? Mas, enfim, para nós o que importa é o funcionário que houver adquirido estabilidade só poderá ser demitido, segundo a letra da lei, mediante inquérito administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. É isso que vale para nós. Voltando para mim, entendido? Agora, claro, lembremos, sim, que numa
prova baseada na lei, numa prova, melhor dizendo, em que as questões são sobre a lei, a tendência das bancas é olhar a letra da lei, a letra da lei. Mas é evidente que, em se tratando de questões de direito administrativo e direito constitucional, a gente vai lembrar do que está mesmo na Constituição. A seguir, nós faremos uma breve alusão à disponibilidade. A disponibilidade, que é condição que só pode ser obtida pelo servidor estável. O servidor estável pode ser colocado em disponibilidade, jamais confundir com ser colocado à disposição, como nós já dissemos em aula anterior. O servidor pode ser colocado em disponibilidade quando o seu cargo for declarado desnecessário, quando o seu cargo for extinto, ou mesmo no caso da reintegração do anterior ocupante, não sendo possível, por exemplo, a sua recondução ao cargo anterior. Certo? O servidor em disponibilidade, isso está na lei, recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço. Coisa estranha. A Constituição diz que o servidor em disponibilidade recebe remuneração proporcional ao tempo de serviço, mas na Lei 6123 aparece o termo proventos. Por que isso? Porque a lei, claro, entende que o servidor em disponibilidade está inativo. Se ele está inativo, ele não está aposentado. Mas se ele está inativo, a lei seguiu a diretriz segundo a qual aquele servidor que está inativo, seja aposentado ou em disponibilidade, recebe proventos. Então é só um esclarecimento para você não se confundir, tá certo? Veja aí, vamos ver o texto rapidamente. Disponibilidade e estabilidade. Então, para ser colocado em disponibilidade, tem que ser estável, o funcionário estável, diz a lei. Quais as hipóteses, segundo a lei, de colocação em disponibilidade? Extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, mas tem aquela hipótese lá também relacionada à reintegração, que eu mencionei e que a gente estudou na aula anterior. E como é remunerado o servidor em disponibilidade? Proventos proporcionais ao tempo de serviço. Entendido? É isso aí. Agora, a lei traz também vedações, dizendo que o servidor em disponibilidade não pode, veja, não pode exercer qualquer cargo, emprego ou função, ou prestar serviço retribuído mediante recibo em órgão ou entidade da administração pública, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal. Em síntese, vindo aqui para mim, Sandro, o que é que importa? É lembrar do artigo 37 da Constituição, inciso 16 e 17 também. O servidor que está em disponibilidade é servidor. É inativo, mas é servidor. Então, ele só pode acumular os proventos, usando a palavra da lei, que recebem disponibilidade, por exemplo, com os vencimentos de um cargo, emprego ou função na administração pública, se for numa daquelas hipóteses previstas no artigo 37, inciso 16. No final das contas, é isso que quer dizer aí o parágrafo 4º. Ok? Vamos adiante, né? Aqui comigo. Servidor em disponibilidade pode ser aposentado? Pode. Se ele nunca for aproveitado, não é? E, claro, cumprir o tempo de contribuição necessário e os demais requisitos, ele vai ser sim aposentado. O funcionário de disponibilidade poderá ser aposentado na forma prevista neste estatuto. Só um esclarecimento. O estatuto não mais trata aí de aposentadoria, não mais dispõe sobre os requisitos para aposentadoria. Isso hoje é matéria constitucional e também encontra ressonância numa lei do Estado, que é a Lei Complementar 28 de 2000 e alterações posteriores. A Lei 6123 não mais trata de aposentadoria, certo? Se você observar o texto,
pegar, você vai ver que o texto da lei está todo revogado no tocante à aposentadoria. Eu até coloquei assim, veja o slide, ó. O capítulo 4 que tratava do título 4 que tratava da aposentadoria, eu botei em relação a ele, ó, não é mais assunto disciplinado na Lei 6123. Tá bom? Agora, vamos ver alguns direitos que são chamados de direitos de ausência. A lei traz alguns direitos de ausência, dentre eles as férias, as licenças. E nós começamos com as férias. As férias estão previstas no capítulo 5 da lei. O que é que a lei diz sobre as férias? Primeiro, a lei diz que as férias são um período de 30 dias consecutivos, gozado tal período por ano. A lei também diz que o período de gozo, de fato, deve constar de uma escala organizada pela autoridade competente, ou seja, não fica à vontade do servidor. E a lei ainda diz, não é, que as férias correspondem a cada ano. Essa é a sistemática. Então, voltando para mim, veja, no âmbito, digamos, do regime contratual ou seletista, a gente tem um período aquisitivo de 12 meses e um período concessivo de 12 meses. Não é o caso aqui. Você vai observar no próximo bloco que apenas em relação ao primeiro período de férias é que o servidor, o novo servidor, tem que cumprir 12 meses. Mas depois, as férias vão corresponder a cada ano, como diz o artigo 103. O funcionário gozará 30 dias consecutivos de férias por ano. Então, há uma correspondência entre período de férias e ano. É por isso que para o servidor estatutário, submetido à Lei 6123, é possível, por exemplo, depois do primeiro período das férias, que tem um tratamento diferenciado, ele gozar as férias no começo do ano, por exemplo. O servidor pode gozar as férias de 2016 em janeiro de 2016. Agora, por que isso acontece? Porque na sistemática da 6123, as férias correspondem não a um período aquisitivo, mas corresponde a cada ano, a cada exercício. Entendido? Muito bem, nós ainda continuaremos no próximo bloco falando sobre as férias, tá certo? Até lá, um abraço.